Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como nós podemos agradecer pelo Teu imenso amor? Te louvamos por esse novo dia. Te louvamos pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. A Tua presença em nossas vidas nos enche de alegria, paz e ânimo. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 11, que diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, milagre é a ação direta de Deus na vida de uma pessoa que se mostra de forma tão fantástica que a própria ciência não consegue explicar. Lógico que milagre não é regra, é exceção à regra, e por isso um fato extraordinário no mundo. Normalmente Deus age através de meios para nos ajudar, abençoar, proteger e amparar. Por exemplo, você está doente e Deus cura você através do médico que faz uma receita de um remédio que lhe cura. Na verdade, foi Deus quem curou, mas através de meios. Não é milagre, é ação de Deus. Enquanto o milagre é uma ação extraordinária de Deus, o agir de Deus através de meios é diário em nossas vidas. Desde o acordar de manhã é um presente que Deus nos dá para vivermos mais um dia. E o que falar da comida, da água, da roupa, do trabalho e da família? Deus age diariamente em nossas vidas para nos proteger, amparar e abençoar. O apóstolo Paulo está escrevendo sua segunda carta aos cristãos de Corinto e relata uma situação que passou em sua vida cristã muito difícil. Ele diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Na Ásia, Paulo teve muitos problemas e foi muito perseguido por estar falando que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, o Salvador prometido. Paulo foi perseguido na cidade de Éfeso e escapou de ser morto pelos judeus. Em Atos 19, 23, Paulo sofreu terrivelmente o perigo de morte por causa de um homem chamado Demétrio e os que trabalhavam com ele. Paulo diz que o sofrimento e a angústia foram tão grandes, mas tão grandes, que eles pensaram que iriam morrer com toda certeza. Eles não tinham mais esperança de sair vivos daquelas situações. Paulo diz assim: mas isso aconteceu para que nós aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos.
Paulo entende que os sofrimentos, os problemas e as dificuldades e aflições que nós cristãos passamos na vida, Deus permite que venham sobre nós para que nós aprendamos a confiar em Deus e não em nós mesmos, que somos fracos e falhos. Deus, sim, é o Todo-Poderoso Senhor de tudo que existe, como diz Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Lembre, estimado irmão e irmã, que Deus criou o mundo todo perfeito e eterno? Lembra que foi o ser humano que deixou Deus de lado e foi satisfazer sua vontade errada de querer ser o que não pode ser igual a Deus e pecou? Lembra que toda desgraça, sofrimento, dor e a morte vem em função do pecado que o ser humano cometeu e comete diariamente, trazendo sobre si mesmo o justo castigo de Deus neste mundo e no inferno? Lembra que mesmo sem nós merecermos, Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho Jesus Cristo para levar sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus, no lugar de cada ser humano, pelos nossos pecados, e conquistar mediante o seu sofrimento e morte na cruz, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, para toda pessoa que se arrepende de seus pecados, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e tem o desejo sincero de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, como fruto da sua fé. Lembra que Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos? Lembra que mesmo passando pela morte aqui, nós estaremos com Cristo na vida eterna nos céus? É por tudo isso que nós nos unimos a Paulo hoje e dizemos também: mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Precisamos aprender diariamente a não duvidar de Deus, mas confiar nele quando tudo vai bem em nossas vidas, e confiar mais ainda nele quando tudo vai mal em nossas vidas. Os problemas, dificuldades e aflições vêm sobre nós para aprendermos mais e mais a confiar que o Senhor Deus é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Paulo passou por terríveis sofrimentos, mas continuou confiando em seu Senhor e Salvador Jesus e foi libertado de todos eles. Tempos depois dessa carta, ele foi preso e morto por causa da sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas não tem problema, Paulo está com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Paulo continua falando assim: ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. O cristão crê que a sua vida está nas mãos de Deus e que ele está conduzindo a sua vida por este mundo até chegar aos céus. Quando tudo vai bem na vida do cristão, ele lembra que tudo é bênção de Deus e agradece a Deus por elas, e continua firme na sua fé e no seu servir a Cristo com o melhor do seu tempo, dons e habilidades, bens e ofertas em sua igreja. Quando tudo vai mal em sua vida, o cristão sabe que isso é uma provação que ele tem de passar, mas que Jesus está com ele e vai dar um jeito para que ele saia dessa provação mais forte na fé. Paulo termina esse texto dizendo: enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dá. A oração é a arma do cristão contra os problemas da vida. Na oração, nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor
e a nossa vida está em suas mãos, e Ele proverá tudo o que precisamos. Na oração, mostramos que somos dependentes do amor e das bênçãos de Deus. Paulo diz que as orações dos cristãos de Corinto ajudaram-no nas provações, como ele também diz em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Estimado irmão e irmã, Paulo nos explica hoje que não é porque somos cristãos que não vamos passar por problemas, dificuldades e aflições. Pelo contrário, como cristãos, estamos em uma guerra espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado. Somos tentados diariamente a abandonarmos Deus, sua palavra, oração e igreja. O cristão tem duas armas poderosas para enfrentar e vencer tudo neste mundo: a palavra de Deus e a oração. Também o cristão envolvido com a sua igreja pode contar com as orações e a ajuda de outros irmãos e irmãs na fé. Paulo nos lembra que o propósito dos sofrimentos para o cristão é que nós aprendamos mais e mais a confiar nossas vidas às mãos de Deus e depender dele para tudo. Paulo também diz que Deus é o Deus que cuidou de nós no passado, especialmente nos salvando pelo sofrimento e morte de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. Mas também é o Deus que está presente hoje em nossas vidas, e é o Deus que estará no futuro conosco, sempre. Por tudo isso, aprendamos a fazer o que diz o Salmo 37:5. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te louvamos, porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos adotou como seus filhos e filhas e está cuidando de nós. Que nós aprendamos a confiar em Ti quando tudo vai bem na vida e a confiar em Ti mais ainda quando tudo vai mal em nossas vidas. Que nós tenhamos a certeza que nada neste mundo pode nos separar do Teu amor por nós. Que nós continuemos firmes em nossa fé e que a Tua presença em nossas vidas sempre nos encha de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.